A paz do Senhor, meus queridos irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Luiz André, coordenador do Instituto Bíblico Ebenezer Extensão Bairro Amazonas, na presidência do nosso pastor Antônio Paulo Antunes. Antes de iniciarmos nossa aula de hoje, eu quero fazer um convite a você. Inscreva-se em nosso canal, clicando aí em inscrever-se, onde você vai estar podendo visualizar todas as aulas que estaremos disponibilizando aqui, e aproveite para clicar nesse sininho aí, para que você receba a notificação de todos os novos vídeos que aqui nós colocarmos. Temos certeza de que vai ser uma bênção na sua vida e esse aprendizado conjunto. Vem conosco! A nossa aula de hoje nós estaremos falando sobre teologia e introdução à doutrina. Qual é o significado da palavra teologia? Essa palavra origina-se de um termo grego, onde divide-se em duas novas palavras, theos, que significa Deus, e logia, estudo ou tratado. Logo, o significado de teologia é estudo ou tratado acerca de Deus. Mas de uma maneira mais simples e resumidamente de tudo aquilo que a gente vai falar, a teologia nada mais é do que o estudo acerca de Deus, suas revelações e vontade para conosco. A teologia tem 4 fontes de estudo, a saber, a fonte natural, a fonte da tradução, as escrituras e a experiência. O que viria a ser essa fonte natural? A fonte natural é tudo aquilo que nossos olhos podem contemplar, tendo a mão de Deus como sendo o grande criador do universo, do cosmos. É interessante, queridos, que os grandes cientistas defensores do Big Bang, a grande explosão cósmica que, segundo eles, deram origem a tudo que existe no universo, eles hoje já começam a aceitar que existe um algo a mais. Alguns têm dito que existe uma força superior ao Big Bang para que tenha havido toda essa criação, e nós sabemos que força é essa. É Deus. A outra fonte da teologia é a tradição. A tradição são aqueles ensinamentos que são passados de geração a geração, aonde já desde os primórdios, desde os primeiros cristãos, vem então enfatizando os ensinamentos que são descritos bíblicos. É interessante que algumas doutrinas ou algumas verdades ainda não são aceitas por todos, mas podemos ter como exemplo a existência do Deus Trino. Nós cremos como a existência do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Existem alguns que não creem nessa trindade, mas como tricotomista que somos, nós temos essa crença porque isso foi nos passado a geração em geração. A outra fonte da teologia que nós podemos observar são as Escrituras. As Escrituras, ou a Bíblia Sagrada, é o documento principal. É a nossa Constituição, ou seja, a nossa lei magna da fé cristã que existe. Tudo que aqui está descrito. Ela vai nos mostrar o que nós devemos fazer e aquilo que nós devemos ser. Então a Bíblia é a principal fonte da nossa teologia. E por último, nós temos a experiência. A fonte tendo como experiência, nós podemos verificar que testemunhos cristãos, milagres de vida, aonde possa comprovar a existência, a vontade soberana de Deus na nossa vida, então a experiência também é tida como uma das fontes da teologia. Em alguns momentos, quando nós iniciamos um curso teológico, seja ele um curso básico, um curso médio ou um bacharel em teologia, ao término desse curso, geralmente alguém possa querer classificar-se como um teólogo. Mas o que vem a ser um teólogo? Será que a mente finita, a mente humana, que é finita, pode conhecer a essência de Deus? Diria que não. Será que o finito pode conhecer aquilo que é extremamente irrevelável? Deus é soberano em todas as suas coisas. Há um hino aí muito comum que diz qual é a idade do meu Deus, o seu tamanho, o seu endereço, que carro que ele poderia usar. Nós não temos como conhecer a essência de Deus, pois a nossa mente não é capaz de fazer isso. Mas Deus se faz revelar através da sua bondade para que nós venhamos a conhecer a sua vontade para conosco. Então, o teólogo, como assim podemos classificar, nada mais é do que um estudante das Sagradas Escrituras, para que possa conhecer a sua vontade, a vontade soberana de Deus para conosco.
e não a essência de Deus. E nós vamos entender, queridos, que existem alguns objetivos para se estudar a teologia. Quais são eles? Podemos falar a demonstração da existência de Deus. O inimigo tenta colocar que Deus não existe. É como se, ainda que houvesse um Criador, ou como nós falamos no início, a explosão cósmica através do Big Bang, onde a humanidade simplesmente surgiu através de moléculas e está por sua própria vontade. Não, a teologia vai provar a existência de Deus. Explicar o homem e a sua queda é um outro objetivo da teologia. O terceiro, explicar a restauração. O homem pecou, caiu, teve a sua comunhão cessada ali através do pecado da desobediência com Deus e agora existe a maneira de ser restaurada essa comunhão. Também explicar ao mundo vindouro a sua queda ou preparar o homem para tudo aquilo que está por vir, onde nós estudamos isso no estudo das escatologias. O único e verdadeiro Deus. A Bíblia nos ensina e é enfática em nos mostrar que há um só Deus, um Deus verdadeiro. Ainda que possam existir deuses com D minúsculo, o único e verdadeiro que está acima de todos é o nosso Deus. E para isso é interessante que desde a criação, qual seria o nome de Deus? Ele se revela à humanidade através de suas ações, de seus atos. Por isso nós vamos encontrar muitos nomes na Bíblia descrevendo o nome de Deus. Observe aí na sua tela. Esse quadro vai nos mostrar alguns nomes a quais nós podemos descobrir na Bíblia Deus se revelando à humanidade. Nós temos El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Elohim, o Deus no controle, Shammah, o Deus presente, Kadosh, o Deus Santo, Jeová Shalom, o Deus de paz, Jireh, o Deus de provisão, Adonai, o Senhor, Shafatá, é o juiz, Jeová Rafá, o Deus que cura, Tsequenu, minha justiça, El Elyon, não há outro igual, Xamã, Deus presente, o Palê, libertador, Jeová Nissi, minha bandeira, Elcaná, Deus zeloso, El Raí, Deus que tudo vê, e tantos outros nomes que nós poderíamos encontrar. A menor expressão é o El, Deus. Então, fica aqui essa dica desses nomes a qual Deus se revela à humanidade através das suas ações. As principais doutrinas estudadas dentro do curso são, primeiro, a doutrina de Deus, onde vai se falar sobre a existência de Deus, a natureza de Deus e os atributos associados a Deus. Vemos também a doutrina de Cristo, quando nós podemos falar da cristologia, onde vai mostrar Jesus como o próprio Filho de Deus, a sua missão, os seus atos aqui na terra. A doutrina do Espírito Santo, muitas das vezes negligenciada pelo estudante das Sagradas Escrituras. Então vai mostrar a natureza do Espírito Santo. O Espírito Santo no Antigo Testamento, as suas ações. O Espírito Santo em Cristo. O Espírito Santo no cristão. E os dons do Espírito Santo. Também nós temos a doutrina dos anjos, também chamada de angelologia, onde mostra a natureza dos anjos, a sua classificação, o seu caráter e a sua obra para com a humanidade através das ordens de Deus. Também temos o estudo do homem, também chamada doutrina do homem, antropologia, onde mostra a origem do homem, a natureza do homem, a imagem de Deus no homem. Também temos o estudo da doutrina da salvação, onde fala-se a natureza da salvação, a justificação, a regeneração e a santificação. Temos a doutrina da igreja, a eclesiologia, onde fala a natureza da igreja, a fundação da igreja desde os primórdios, as ordenanças da igreja, a organização da igreja. Temos a doutrina do pecado, a martiologia, onde fala a origem do pecado, a natureza e as consequências do pecado do homem para a humanidade. Temos a doutrina das Escrituras, onde vai falar da necessidade das Escrituras para com a humanidade, a inspiração dos livros ali escritos na Bíblia Sagrada, os materiais utilizados
Normalmente, esse é o estudo onde nós vemos a origem bíblica, estudo das escrituras da Sagrada. A doutrina das últimas coisas, mais conhecido como a escatologia, momentos em que nós estamos já, podemos dizer, vivenciando os últimos dias na face da terra, onde Cristo estará vindo buscar a sua igreja. O homem, sua queda e redenção. A Bíblia nos ensina que Deus cria o homem e o coloca como mordomo fiel no jardim do Éden. Lhe dá uma ordem para colocar os nomes em todos os seres viventes, em toda a vegetação que ali existia. Só que o homem deveria manter-se fiel e obediente, e ele falha na sua missão. Ele peca, e a partir daquele momento é cessada a sua comunhão com Deus. A comunhão que existia entre o Criador e a criatura, agora há um hiato, há uma separação. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, foi criado bom e justo, dotado de inteligência, consciência, de maneira que pudesse exercer domínio sobre todos os animais. O homem foi criado superior a esses animais, estava capacitado para exercer uma comunhão eterna com Deus. Só que o pecado chega à humanidade e começa uma nova história. Agora o homem necessitava ter restabelecida a comunhão perdida. E Deus então começa um novo plano para a humanidade. Ele começa a preparar aquele que viria como a semente da mulher, que pisaria na cabeça da serpente, para restabelecer essa comunhão perdida até os dias de hoje. Para isso, existem algumas condições para a salvação da humanidade. Primeiro, a salvação procede de Deus, não é do homem. Você vai encontrar isso em Lucas, no capítulo 3, no verso 6. Somente Jesus pode salvar o homem. Não há nenhum outro atalho, nenhuma outra maneira. Jesus é a porta, conforme a Bíblia nos diz. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se nós adentrarmos através dele, alcançaremos a vida eterna. Terceiro, a salvação é obtida pela graça e não pelos atos. Por melhor que nós sejamos como seres humanos nessa terra, ainda que dificilmente cometamos alguma falha, ainda que ajudemos ao próximo, ainda que sejamos obedientes aos nossos pais superiores, tudo isso não nos faz ter acesso ao céu, nos ajuda a sabermos que somos obedientes, mas somente através de Cristo, não é pelas nossas obras, mas é pela graça, e graça é um favor não merecido. Quarto, a salvação abrange o espírito, a alma e o corpo do homem. Há uma frase no mundo que diz que Deus quer ver o seu coração, não. Ele não te quer por parte, ele te quer por inteiro. Deus não é cardiologista para querer apenas o seu coração. Ele é o médico dos médicos, ele cuida desde o nosso cérebro até a planta do nosso pé, ele quer nos por completo. Então não é só uma parte. Então não é o seu coração, é a sua vida dedicada a ele para alcançar a vida eterna. Quinto, a salvação será para a eternidade. Não é por um pouco momento. A Bíblia fala que Jesus estará voltando para buscar a sua igreja, e os lavados e remidos no sangue do Cordeiro que alcançarão a vida eterna. Em Tessalonicenses, no capítulo 4, nos diz: os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos estaremos juntamente nas nuvens, indo ao encontro de Deus, para que possamos estar nas suas bodas, estarmos ali eternamente reinando com o nosso Criador. O descuido da salvação provocará males terríveis. A humanidade encontra-se totalmente dispersa. Há tantos anos fala-se na volta do nosso Criador. E Romanos, no capítulo 11, Paulo nos fala que a nossa salvação está mais próxima de nós agora do que quando aceitamos a fé. Então, há muitos sinais que demonstrariam a volta de Cristo. E esses sinais já estão à porta, mostrando que Jesus breve voltará e está muito próximo. A fé em Cristo como nosso Salvador crucificado e ressuscitado constitui um meio de salvação, enquanto a incredulidade provocará a nossa perdição. Se nós não aceitarmos o sacrifício expiatório de Jesus Cristo na cruz do Calvário pelos nossos pecados,
se nós não dermos a este valor, em que aquele sangue derramado de um inocente, pelo meu, pelo seu pecado, se nós não trouxermos, como diz em Coríntios, no capítulo 11, quando nos fala da Santa Ceia, se nós não trouxermos a memória de tudo aquilo que o nosso Senhor e Salvador fez, como se não dessemos o devido valor, isso atrapalha a sua salvação. Nós devemos crer que ele veio a esse mundo e morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue inocente por mim e por você. O Pai, o Filho e o Espírito Santo cooperam com o pecador para a salvação. Como assim? Deus não ama o pecado, ele abomina o pecado, mas ele ama ao pecador. Ele quer que o pecador deixe a sua vida de pecado, deixe a sua vida do lamaçal do pecado, tenha suas vestes restabelecidas, lavadas no sangue do Cordeiro, para alcançar a vida eterna. Por isso que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles concordam de estarem ao nosso alcance, nos dando a condição para alcançarmos a vida eterna através de Cristo Jesus. Com isso, queridos, nós chegamos a esse pequeno resumo da apostila de Introdução à Doutrina e Teologia. Queremos convidar você a estar conosco aqui na Assembleia de Deus em Barra Amazonas, na extensão do Instituto Bíblico Ebeneze. As nossas aulas são todos os sábados. Nos procura ali na secretaria, ou você também vai poder estar estudando de forma à distância, mas nós queremos contar com você ali. Deus abençoe você. Fiquem ligados que nós estaremos trazendo os novos resumos aqui das apostilas. Deus abençoe, queridos.